Nós saudamos a todos com a paz de Jesus. É muito alegre esse momento, é gratificante. Eu quero agradecer o convite que o Pita nos dirigiu para participar com vocês hoje, partilhando a palavra de Deus com vocês. É bom estarmos aqui. Deus está aqui através do Espírito Santo. Eu quero convidar mais uma vez a presença dele conosco, para que ele continue derramando luz sobre o estudo da palavra de Deus. Primeiramente queremos agradecer ao pastor Ronaldo. Estivemos conversando. O pastor Ronaldo e eu estudamos 4 anos juntos. Nos formamos juntos em 1974. 1974 nos formamos juntos. E eu tenho visto como Deus tem abençoado o ministério dele nos empreendimentos que eles têm aqui neste lugar, e porque eles estão iniciando aqui este grupo de brasileiros. Louvado seja Deus. Deus coroe de bênçãos o ministério de vocês e o ministério do Pita também com a sua família, que não medem esforços para fazer a luz de Jesus brilhar. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença, Te adorando, porque só o Senhor merece toda a adoração. Só o Senhor é digno de louvor, de reverência. Pai eterno, na Tua presença invocamos o Espírito Santo, para que derrame luz sobre nós ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, confortando cada um que aqui está, com a esperança da vida eterna plena em Jesus Cristo, e que este gozo da alegria da vida eterna já seja uma realidade na vida de cada um, desde agora, Pai. Não precisamos esperar o céu para desfrutarmos desta bênção, desta paz, deste conforto, deste amigo que é Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus pedimos, amém. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Apocalipse capítulo 3 e o verso 20. Apocalipse capítulo 3 e o verso 20. É o último livro da Bíblia. Capítulo 3 e o verso 20. Este verso 20 do capítulo 3 tem sido um dos mais lindos versos da Bíblia. Muitos pregadores, muitos pintores já se inspiraram neste verso de Apocalipse 3, 20. Pintores se inspiraram fazendo dezenas de quadros que mostram Jesus em pé, batendo a porta. Uma porta que não tem trinco pelo lado de fora. Uma porta que representa a porta do nosso coração. Eis que ele está em pé, batendo a porta. Dezenas de quadros já foram pintados. Mas não somente quadros, dezenas de sermões já foram inspirados na mente de pastores que têm pregado sobre este verso ao longo do tempo. E Deus está pedindo para que eu também fale para vocês. O sermão de hoje está fundamentado no capítulo 3, verso 20. É mais um sermão em cima do capítulo 3, verso 20. Vamos ler. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Este verso é uma pérola incrustada dentro da carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia. Jesus escreveu 7 cartas para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cartas. E nós estamos hoje vivendo neste último período da história do cristianismo, que se chama período de Laodiceia, povo do juízo. E esta carta que Jesus escreveu pessoalmente
para a igreja de Laodiceia é uma carta dirigida à última geração de cristãos na face da terra. A última geração de cristãos na face da terra. Portanto, é uma mensagem bastante poderosa, é uma mensagem profunda, mas não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem fácil. O mais famoso quadro que já foi pintado do capítulo 3, verso 20, de Jesus em pé batendo a porta, o mais famoso quadro foi pintado por William Home Hunt, no ano de 1854. Esse é o mais famoso. Um dia um pastor estava visitando uma galeria de arte com seu filhinho, cerca de 6 anos, o menino. Visitando a galeria de artes, o pastor parou na frente deste quadro pintado por Hunt em 1854 e ficou olhando o quadro de Jesus com o cabelo molhado pelo orvalho da noite, com uma lanterna na sua mão e batendo a porta que representa a porta do coração. O pastor estava buscando uma inspiração para o seu sermão. E ele ficou ali contemplando aquela cena e lágrimas começaram a descer dos seus olhos. O filhinho olhou para cima, para o rosto do pai, e viu o pai emocionado, chorando. E o filho olhou para o quadro e olhou para o rosto do pai, e o filhinho perguntou: papai, esse homem conseguiu entrar? Ele entrou, papai? Sabem, queridos, essa pergunta se tornou a pergunta dos séculos. Por que a pergunta dos séculos? Porque ela continua sendo feita. Esse homem conseguiu entrar? Ou ele ainda está batendo a porta do lado de fora? O título do sermão de hoje, meus queridos, é um apelo que eu estou fazendo aos cristãos da igreja de Laodiceia. E o título do sermão é: Deixe Jesus entrar. Não o deixe fora da sua vida. Não o deixe fora dos seus planos, do seu casamento, do seu namoro, do seu trabalho, dos seus estudos. Deixe Jesus entrar na sua vida e que a sua vida seja impregnada pelo amor de Jesus, pelo Espírito Santo que representa Jesus na terra. A igreja de Laodiceia, esta última geração de cristãos na face da terra, é uma igreja que canta, que dá estudos bíblicos, que administra, que faz trabalho missionário, constrói lindos templos, tem fábricas de alimentos, tem uma grande rede de hospitais que estão espalhados pelo mundo todo, tem colégios, escolas e universidades, tem rádio e televisão, e tem editoras, casas publicadoras. Mas a igreja de Laodiceia, que distribui folhetos, que ensina, que cura, que realiza simpósios, e tudo isso é maravilhoso. Mas por que é que Jesus escreveu esta carta e mostrou que ele, Jesus, está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar? Por que é que Jesus não mostrou esta cena dele batendo a porta para a igreja de Éfeso, ou para a igreja de Esmirna, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Sardes, ou de Filadélfia? Por que Jesus introduziu exatamente na igreja de Laodiceia este quadro, esta cena emocionante dele, Jesus em pé, do lado de fora, com o cabelo molhado do orvalho da noite, com a lamparina na mão, batendo a porta de um coração que não tem trinco do lado de fora, só tem trinco do lado de dentro, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Por que Jesus escolheu introduzir este tema
exatamente na igreja de Laodiceia. Porque, queridos, nós podemos ter tudo, mas se não tivermos Jesus, nós não temos nada. Templos, editoras, universidades, escolas, hospitais, fábricas de alimentos, tudo é muito bom. Mas se nossa vida não estiver impregnada do amor de Jesus, da caridade de Jesus, da bondade de Jesus, da tolerância que Jesus tinha para com os fracos, para com os pecadores, assim como fez com a mulher pecadora encontrada em adultério. Quanta misericórdia, quanta bondade, quanto amor, quanto carinho. Nada de crítica, nada de censura, nada de chicote, nada de pedrada contra o pecador humilhado. Nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse carinho, desta misericórdia. Na Conferência Geral de Minneapolis, a Igreja Adventista naquele tempo tinha conferências, assim como nós tivemos agora em julho, a Conferência Geral de San Antônio, agora em 2015. No início a Igreja Adventista tinha Conferência Geral com maior frequência. Era ou todo ano ou de 2 em 2 anos. Mas em 1888, na Conferência Geral chamada de Minneapolis, a serva de Deus Ellen White deu ênfase, juntamente com outro pastor Alonso Jones e o outro pastor Elliot Wagner. Os três deram ênfase que a igreja estava tendo muito da lei e pouco de Jesus. Isso foi em 1888. Será que a história não está se repetindo ainda hoje? Muito da lei, mas pouco de Jesus. Vejam o que a serva de Deus escreveu naquele tempo. Minha preocupação durante a assembleia foi apresentar Jesus e o seu amor aos meus irmãos, pois vi evidências nítidas de que muitos não tinham o Espírito de Cristo. Ela viu que faltava Jesus nas reuniões, nos sermões, nas discussões em grupo. Ela viu que faltava Jesus, o Espírito de Cristo, porque houve muita briga verbal, muitas ofensas entre os pastores que estavam discutindo sobre a lei de Gálatas e sobre a salvação pela graça. Mas não era uma conversa amável, bondosa, era uma conversa dura. Os não adventistas, o Jornal da Cidade de Minneapolis escreveu assim: os adventistas tratam de assuntos difíceis, teológicos, temas teológicos difíceis, com a mesma sensibilidade como que um homem pega o seu machado para cortar uma lenha. Com a mesma sensibilidade com que um homem pega o seu machado para cortar e rachar uma lenha. Ou seja, os não adventistas do Jornal da Cidade percebeu que faltava entre os líderes adventistas, entre nosso povo, o quê? O amor, a bondade, a misericórdia, a tolerância com aquele que pensa diferente. Queridos, será que hoje nós temos mais Jesus do que naquele tempo? Se pudéssemos resumir o apelo que Ellen White fez aos delegados da Conferência de Minneapolis em 1888, nós resumiríamos em uma frase: deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar. Nessa mensagem enviada por Jesus para a igreja de Laodiceia, existe repreensão, mas existe também amor. Existe repreensão, mas existe também esperança. Quando você lê a carta de Laodiceia, você fica imaginando: será que eu teria coragem de falar do jeito que Jesus falou? Abra sua Bíblia e vamos ler.
em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler o verso 14 em diante. Capítulo 3, versos 14 em diante. Apocalipse. Ao você ler, lembre-se que não é João falando, não é o pastor Samuel falando, mas é Jesus falando. É a carta que Jesus escreveu. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando é a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus. Eu sei as tuas obras. Deus conhece as obras dos adventistas. Deus conhece a correria na pregação do evangelho, do evangelismo, das conferências públicas, dos batismos, das fábricas de alimentos, das editoras, dos hospitais. Eu conheço as tuas obras. E sei que não és frio e nem quente. Jesus Cristo vê tudo o que nós fazemos. E Ele diz: eu sei que não és frio e nem quente. Estão percebendo que não é o muito correr, não é o muito realizar que nos torna cristãos fervorosos, aquecidos pela chama do Espírito Santo. Não é o muito correr, não é o muito realizar, mas é o muito aos pés de Jesus. É o muito do tempo que passamos com Jesus, em comunhão com Ele, contemplando-o, assimilando-o na nossa vida. É isso, queridos, que conta para Jesus. Lembram-se de Marta e Maria? Marta fadigada, correndo para cá e para lá, preparando comida, limpando a casa, e Maria sentada aos pés de Jesus. Irritou Marta a atitude de Maria, e ela chegou para Jesus e disse: Jesus, por favor, o senhor não se incomoda, mas não está vendo que eu estou correndo, estou me matando enquanto Maria está aí assentada? E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Quando Jesus está falando aqui, eu sei as tuas obras, lembre-se você, meu querido irmão, não é o limpar 3, 4, 5 casas no dia, não é o fazer isso ou fazer aquilo, não é o comprar isso ou comprar aquilo, não é o tanto de realizar, mas é o tempo que você toma para passar aos pés de Jesus, cada manhã, antes do sol nascer, ainda no escuro. Ele quer que você louve a Jesus, converse com Ele, assimile o caráter dele, e depois saia e continue louvando ao Senhor durante todo o dia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Radical, não é? Isso aqui é radical. Você não é frio e você não é quente, eu vou te vomitar. Por que Deus não vomita o quente? Porque o quente está em íntima comunhão com Ele. Por que Deus não vomita o frio? Porque o frio tem que ter muita tolerância com o frio. É o ateu, é o pagão, é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Mas por que a intolerância de Jesus com o morno? Porque o morno é o que conhece a verdade. O morno é aquele que tem a luz, mas que insiste em viver na prática de pecados conhecidos. O ateu, o pagão, pode viver na prática de pecados, mas não são conhecidos. Ele nem sabe que aquilo é pecado. Mas o cristão morno, que sabe o que é pecado e continua vivendo na prática de pecados conhecidos, ele, aos olhos de Deus, é morno. É um cristão de nome, só de fachada. É um sepulcro caiado. Então Deus diz: eu vou te vomitar da minha boca. Mas graças a Deus, esta não é a mensagem final, irmãos. A carta não termina aqui. Continua: como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és A minha tradução, ela usa uma palavra muito pesada. Ela fala desgraçado. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Vejam como Deus descreve os cristãos mornos, desta última geração de cristãos na face da terra, quando deveriam ser os cristãos mais fervorosos e batizados pelo Espírito Santo. Jesus contempla uma geração morna, que diz saber tudo, que tem um rei na barriga, tem nariz empinado, eu sei tudo, não necessito de nada, tenho a verdade, sou da igreja verdadeira. E daí, meu irmão? Os judeus também eram a igreja verdadeira no primeiro século. Os judeus também tinham a verdade, mas crucificaram Jesus. De que adianta você pertencer à igreja verdadeira, conhecer a verdade, mas não praticar a verdade? Não ter Jesus, conhecer as 28 doutrinas de Jesus, mas não conhecer Jesus. Como é que eu sei se eu conheço a Jesus? Se você tem o amor de Jesus, você conhece Jesus. Se você não tem o amor de Jesus, você não conhece Jesus. O amor, como Jesus tratava as pessoas, tratava ricos e pobres da mesma forma, com o mesmo carinho, tratava homens e mulheres da mesma forma, tratava jovens e crianças da mesma forma. Ele não discriminava, ele abraçava todos, respeitava todos. Eu confesso que as palavras usadas por Jesus nesses versos são pesadas, ferem os nossos ouvidos, mas foram pronunciadas por Jesus. E não foi para os cristãos de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Tiatira, nem de Pérgamo, mas para os cristãos de Laodiceia. Jesus não usou essas palavras aqui para o católico, nem para o budista. Os nossos irmãos católicos e budistas e islamistas, queridos, Jesus não está falando pesado assim contra eles. Está falando contra quem? Contra os cristãos de Laodiceia. É para nós. É para nós. Essa é uma mensagem de Jesus para você e para mim. Mas louvado seja Deus que a carta não termina em repreensão. A carta termina com solução. Porque não adianta falar do problema sem apresentar a solução. E Jesus, ele apresenta a solução. Agora vem a solução no verso 19, irmãos. No verso 18, melhor. Capítulo 3, verso 18, vem a solução. Aconselho-te. Ninguém gosta de conselho. Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. É muito triste quando você dá conselho e a pessoa faz tudo diferente. E você pergunta, o que adiantou? Gastei 1 hora aconselhando e falando e aconselhando, e a pessoa saiu e fez tudo exatamente o contrário. Mas vejam, queridos, Jesus está aconselhando. Veja o que você vai fazer com o conselho que Jesus está dando. Jesus aconselha: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. O povo não quer riqueza? O evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade não está fazendo sucesso no mundo aí? Todo mundo quer se enriquecer? E Jesus está dizendo o quê? Eu te ofereço ouro provado no fogo. É isso que enriquece. E o ouro provado no fogo é o amor. É a fé que opera pelo amor. Que amor? O amor caridade, o amor bondade, o amor tolerância, o amor misericórdia, o amor cortesia, o amor compaixão, o amor que perdoa. Jesus está dizendo que falta o amor caridade, o amor de dar dinheiro para as pessoas que pedem dinheiro, o amor que dá dinheiro para o homeless, dá comida para eles, abriga-os, dá afeto, dá comida, enfim, irmãos. Por que precisam ser os nossos irmãos espíritas os mais famosos no mundo em caridade? Por que precisam ser eles? Por que você e eu não podemos ser famosos pela caridade? Deus quer que você tenha amor.
Amor comparado com o ouro provado no fogo, um amor verdadeiro. E o que mais? Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Neste tempo de moda, neste tempo que todo mundo quer um vestuário, uma vestimenta que esteja de acordo com a moda, Deus está falando: o importante não é isso. O importante é você se vestir com a vestimenta do céu. Esta vestimenta que foi tecida nos teares do céu. Deus fabricou esta vestimenta que se chama vestidos brancos, que são a justiça de Jesus. Estes vestidos brancos é a justiça de Cristo, que cobre a tua nudez, a minha nudez causada pelo pecado. Quando você se aproxima de Jesus em confissão e em arrependimento, Ele te cobre com o manto da sua justiça, como o pai do filho pródigo cobriu o filho quando vinha sujo e maltrapilho, e o pai correu ao encontro do filho, o abraçou e tirou a capa e cobriu o filho com a capa. Logo ninguém mais viu sujeira e nem trapos, nem remendos, porque agora o filho estava coberto pela capa do pai. Foi a primeira coisa que o pai fez. Correu ao encontro do filho e já o cobriu. O pai não gosta de expor os seus pecados. O pai quer perdoar os seus pecados. Nós muitas vezes temos prazer em expor os pecados das pessoas, contar o que as pessoas fizeram de mal. Nós não cobrimos os pecados com oração, pedindo a misericórdia de Deus para essas pessoas. Nós expomos as pessoas, nós colocamos no Face e nós espalhamos para o mundo uma coisa errada que a pessoa fez, e quando se deu conta pediu perdão, mas o mundo todo já está sabendo. Os mexeriqueiros do Face. Queridos, o Pai cobre as nossas transgressões e nos purifica com o sangue de Jesus. Deus quer que você se vista destas vestes que foram fabricadas nos teares do céu. A justiça de Cristo, que torna você justo, santo. Mas mais do que isso, Jesus está aconselhando você a quê? A comprar dele o colírio, que unjas os teus olhos com o colírio celestial, para que vejas. O colírio do céu representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é um colírio que unge os nossos olhos, para que não tenhamos prazer em assistir filmes de Hollywood que promovem sexo, sensualidade, filmes de Hollywood que promovem bruxaria, Harry Potter, novelas da Globo que ensinam tudo o que precisa para os casais viverem infelizes e as famílias se despedaçarem. Olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo não gostam e não aceitam contemplar cenas de violência, cenas de sensualidade. Eles decidem evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Olhos ungidos pelo Espírito Santo, o colírio. Aqui está, querido irmão, meu querido amigo, aqui está a solução que Jesus está passando para você. Jesus está falando diretamente contra as tentações dos olhos. São as mais fortes tentações dos nossos dias. São as tentações dos olhos. Pois hoje, as tentações dos olhos estão presentes nos filmes, nos desenhos, na bruxaria, nos demônios que se infiltram através dos desenhos, dos brinquedos que muitas vezes os pais compram e dão para os seus filhos, são símbolos de demônios. Esses dias a minha esposa estava conversando com uma menininha, contaram para minha esposa essa história, que é uma menininha, filha de uma família,
E disseram para ela: você tem que orar pedindo para Jesus para te ajudar. Ela disse: eu já tenho quem me ajude. Você já tem quem te ajude? Sim, eu tenho Elsa. Ela me dá todas as coisas que eu peço. É a Frozen. É um desenho aí que... Queridos, nós não podemos colocar dentro da nossa casa símbolos de demônios, de bruxaria, de feitiçaria, que promovem o reino das trevas. Nós temos que eliminar de dentro da nossa casa, temos que queimar as coisas. Jesus está falando abertamente para essa geração assaltada de todos os lados, e ele tem a solução. A solução é o amor, representado pelo ouro provado no fogo, é a vestimenta branca e é o colírio do Espírito Santo. Agora, queridos, diz no verso 9, capítulo 3, verso 19, Jesus está falando que esta carta de Laodiceia é uma carta cheia de amor. Por que amor? Onde é que você vê amor aqui? Verso 19, eu repreendo e castigo. Pastor, aí está falando de repreensão e castigo, não de amor. Mas Jesus está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Um órfão que não tem ninguém, ele faz coisa errada e ninguém o corrige. Ele não tem um pai que o ama, uma mãe que o ama, que o corrige, que o disciplina. Mas quem tem pai e tem mãe, também tem disciplina, porque os pais amam o filho e a filha. Por isso Jesus te ama, por isso ele te disciplina, ele castiga porque ele te ama. Por isso essa mensagem de Laodiceia, porque há salvação para Laodiceia, há esperança para Laodiceia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A beleza desse quadro, meus queridos, é que Jesus não desiste. Ele continua batendo. O lado triste desta história é que ele ainda está do lado de fora, pedindo para entrar. Lembra-se da pergunta dos séculos? Pergunta feita pelo filhinho do pastor: papai, ele entrou? Ele entrou? Ele viu o pai chorando, olhando para o quadro de Jesus batendo a porta. Ele olhava para o pai e olhava para Jesus no quadro. E o menininho perguntou: ele entrou, papai? Será, irmãos, que ele entrou? Ele entrou na sua vida? Porque não tem como Jesus entrar sem o demônio sair. Para Jesus entrar, ele entra expulsando os demônios da sua vida, da minha casa, enfim, ele faz uma limpeza. Ele faz a limpeza. No costume oriental, queridos, a amizade era selada pelo comer e beber juntos. No tempo oriental, nos tempos de Jesus, não tinha amizade sem comer e beber juntos. Ah, somos amigos. Quantas vezes vocês comeram juntos? Nenhuma. Então não são amigos. Naquele tempo a amizade era selada pelo comer e o beber juntos. Por isso Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Vamos comer juntos. Eu como com você e você come comigo. Primeiro você me convida, eu entro, e depois eu convido você e você entra na minha casa. É recíproco. Com ele cearei e ele comigo. Primeiro você vai ser o hóspede recebendo Jesus, depois Jesus vai ser o hóspede recebendo você no céu, comendo com ele no céu. Jesus está dizendo: eu cearei com você e você vai cear comigo, porque nós vamos chegar no céu com uma grande festa. A primeira coisa que Deus vai fazer é uma mesa de quilômetros, quilômetros e quilômetros, uma mesa muito grande, onde ele vai servir e vai comer conosco. Lembram-se que Jesus falou: não mais comerei convosco desta ceia, até que um dia eu coma convosco novamente no reino do meu Pai. Festa. A Leila e eu sempre amamos comer com o povo.
Os evangelismos que fazíamos de 60 noites, de 45 noites, todas as noites tinha comida. Todas, era uma equipe separada só para fazer comida, para todas as noites. Porque onde tem comida tem festa. Por isso vamos ter almoço hoje, né? Vai ter festa. Temos que comer juntos para sermos amigos. Existe um poder mágico em comer juntos. Existe um poder mágico, não é, Pita? Para comer juntos. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu para o céu. Ele é o nosso Salvador. Mas não é suficiente Jesus ter morrido na cruz por você. Você tem que ser amigo de Jesus. Você sabe que você consegue amar uma pessoa mesmo que ela não te ame. Você já sabe disso, não é? Eu já estou cansado de ver rapazes que super apaixonados por uma moça que não dá a mínima para elas, ou vice-versa. Ama de coração, mas o outro não está nem aí. Se você consegue amar uma pessoa sem ser amado, mas não tem como ser amigo sem ser correspondido. Aí é diferente. E Jesus está pedindo, primeiro ele amou você, morrendo por você e por mim. Mas agora ele está pedindo o quê? Amizade. Quero ser seu amigo. Quero comer com você e você comer comigo. Nós vamos ser amigos. Cristianismo pode ser muito bem definido assim. Presta atenção nessa definição de cristianismo. Cristianismo é uma amizade íntima, transformadora com Jesus, onde ele conhece todos os nossos defeitos e assim mesmo nos ama. Isso é cristianismo. É uma amizade íntima e transformadora com Jesus, onde ele conhece todos os nossos defeitos e assim mesmo continua nos amando. Isso é cristianismo. Não existe isso fora de Jesus, não. Não existe. No livro Testemunhos, volume 1, página 143. Testemunhos, volume 1, página 143. Deus escreveu assim: vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração. O que é que existe na porta do coração de muita gente? Lixo. Dá para abrir a porta se tem lixo? Não dá. Tem tanto lixo que não dá para abrir a porta. Alguns têm dificuldades para remover. Alguns têm dificuldades a serem removidas entre ele e os seus irmãos. Muita briguinha, muita coisinha. Eu não gosto dele, não me agrado dele, é um cara chato, eu não gosto do jeito dele. Entre irmãos que querem ir para o mesmo céu. Como é que vão para o mesmo céu? Só existe um céu. Alguém vai ficar fora. Quando é que nós vamos parar com esse negócio? Eu não gosto dele, não suporto fulano. Estamos indo para o mesmo céu? Então comece a orar uns pelos outros. E faça uma lista daqueles que você não gosta. Faça uma lista de pessoas que você detesta e comece a orar por elas. Porque quando você ora por elas, o Espírito Santo transforma você. Pode ser que transforme os outros também, mas a certeza é que ele vai transformar você. E talvez os outros também. Uma mulher estava orando por uma outra mulher que roubou o marido dela. Ela tinha raiva, tinha ódio. Eu falei, você tem que orar por ela. Ah, não consigo. Não, você tem que orar por essa. Mas ela roubou meu marido. Mas você tem que orar por ela. Deus vai transformar o sentimento que você tem em relação a ela. E ela começou a orar. A outra continua safada. A outra continua sendo uma prostituta. Mas ela não tem nenhum sentimento mais de raiva nem de rancor. Ou seja, às vezes Deus transforma as pessoas por quem você está orando. Mas é certeza que Deus transforma você que está orando por essas pessoas. Isso é certeza. Oremos. Alguns têm dificuldades que precisam ser removidas entre ele e os seus irmãos. Outros têm mau temperamento. Ah, eu nasci assim.
pare de falar, eu nasci assim. Você não nasceu de novo? Ou você nasceu uma vez só? Se você nasceu uma vez só, você não vai poder entrar no céu? Porque o céu é para aqueles que nasceram de novo. Então pare de falar, meu temperamento é assim, eu puxei meu pai, puxei minha mãe. Você nasce da água e do Espírito. Você nasce da água e do Espírito, e você se torna uma nova criatura, e o temperamento de Jesus será o seu temperamento. Você deixa de ter aquele temperamento com o qual você nasceu e recebeu por genética. Não, você recebe agora o temperamento de Jesus. Olha, queridos, muito lixo na porta do coração é por causa do mau temperamento, da ambição egoísta para afastar, que tem que ser afastada. Outros rolaram o mundo para a porta do coração, e isso também impede que a porta seja aberta. Todo esse entulho deve ser removido, e então poderão abrir a porta e daí dar as boas-vindas para Jesus. O problema do laodiceano é que esse entulho acumulado na porta requer uma decisão firme, radical da nossa parte, de limpar a casa, mas nós não conseguimos limpar por nós mesmos. Você tem que pedir a ajuda de Jesus para limpar, e Ele vai limpar. Li a história de um homem que fez exatamente isso. Chamou a minha atenção esta história, porque o homem abriu a porta da casa e lá estava Jesus. E estupefato e maravilhado, ele convidou Jesus para entrar. E foi se desculpando, dizendo assim: Senhor, se eu soubesse que virias hoje, eu teria preparado esta casa para recebê-lo. Mas eu não sabia que o Senhor estaria à porta da minha casa. A primeira visita de Jesus foi para a cozinha dele. Quando começa pela cozinha, irmãos, lá na cozinha não tinha nada para oferecer para Jesus, senão alguns alimentos que tinham sido importados lá do Egito. E o Senhor Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Foram depois para a biblioteca. E a presença de Jesus na biblioteca afetou muito o dono da casa. Nunca tinha pensado em quão prejudicial eram alguns livros e revistas que ele tinha lá na biblioteca. E ele foi pedindo perdão: Senhor, perdão por esses livros, por essas revistas. Essa sala precisa de uma mudança. E Jesus falou: precisa mesmo, mas eu vou fazer essa mudança. Eu sei que você tem problemas para controlar os seus pensamentos, e é por causa desta sala aqui, de tudo isso que você lê, tudo que os seus olhos veem, por isso você tem problemas para controlar o seu pensamento. Foi ali que Jesus deu para o homem um quadro. Jesus deu um quadro dele, de Jesus, para pôr na parede, para que ele contemplasse Jesus, para que ele assimilasse Jesus. É a lei da contemplação. Você olha, olha, olha e se transforma à semelhança daquilo que você olha. Por isso não fica olhando para o joio, que você vira joio. Olha para o trigo, olha para Jesus, porque você se transforma à semelhança de Jesus. Mas você tem que tomar tempo para ficar olhando para Jesus. Não é uma olhadela com o canto do olho. Você se demora, você se deleita, você assimila Jesus pelos olhos, contemplando nos evangelhos, pelo louvor, pela oração, pelo estudo da Bíblia. Aí Jesus continuou visitando a casa do homem. E foram para a sala de entretenimentos. Ali existiam filmes, DVDs, videogames, músicas que exaltavam o reino das trevas. Eu não sei como é que pais trazem para dentro de casa para a perdição dos filhos desenhos, videogames que ensinam a matar, roubar, violência, Harry Potter, bruxaria. Queridos, prontamente o dono da casa decidiu queimar tudo aquilo. Mas Jesus ficou fascinado com a sala de visitas. A sala de visitas era ampla, tinha uma lareira. E Jesus disse: gostei desta sala. Vamos fazer desta sala o nosso ponto de encontro, todas as manhãs. Eu me encontro com você aqui para a gente conversar. Mas ali eles fizeram um acordo. Porém, à medida que os dias foram passando, as semanas foram passando, o homem esqueceu que Jesus estava morando na casa dele.
E um dia ele descendo pelas escadas, ele viu que a luz da sala a grande sala de visita estava acesa, viu que a lareira estava acesa e foi em direção à sala e estava Jesus assentado lá. E ele pergunta: o senhor tem estado muito tempo aqui nessa sala? Ele falou: todas as manhãs. Nós não combinamos isso? Nós não combinamos que essa seria a sala do nosso encontro? Todas as manhãs? Ah, desculpe, Senhor, eu não me lembrei disso. Pois bem, o outro dia, quando ele estava voltando do trabalho, ele viu que Jesus estava em pé na frente da casa, olhando lá para cima, para o sótão da casa. E ele chegou perto de Jesus e disse: Senhor, o que está acontecendo? E Jesus disse: está vindo um cheiro muito ruim lá de cima. Aí o homem ficou um pouco irritado. Disse: o que o senhor quer falar com isso? Porque está vindo um cheiro ruim lá do sótão, lá de cima. O que você tem lá em cima? Lá no sótão estava o armário secreto daquele homem, fechado a 7 chaves. E Jesus disse: você tem que me dar a chave desse armário secreto, para que eu entre no seu armário secreto. E finalmente o homem disse: Senhor, eu já percebi que eu vou ter que passar tudo para as mãos do Senhor. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a escritura da casa e vou transferir a escritura da casa para o nome de Jesus, e aí vai ficar tudo bem. Eu não quero mais nada no meu nome, eu quero tudo no nome de Jesus. E que o Senhor faça o que o Senhor quiser na casa do meu coração. Entra, deixe Jesus entrar. Sabem, meus queridos, muitos têm um armário secreto que ele só abre à noite quando a esposa está dormindo, e só abre quando está sozinho no seu smartphone, no seu iPhone. E então ali ele vê coisas que envergonham os anjos. Vem cenas e quadros que envergonham os anjos, fazendo Jesus chorar. Queridos, Jesus termina a sua carta dizendo assim no capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, essa carta não termina em fracasso, essa carta termina em vitória, porque Jesus termina falando: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. É um vitorioso falando para alguém que quer ser vitorioso. É aquele que sempre venceu falando para você que quer vencer. Não há risco de você se perder, meu irmão, se você aceitar os conselhos do vitorioso Jesus Cristo. Se você aceitar o ouro provado no fogo, o amor e a caridade de Jesus, a vestimenta branca de Jesus, o colírio do Espírito Santo, não há risco de se perder quando o vitorioso de todas as batalhas te diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus teve que vencer, e ele sabe o que é vencer, por isso ele pode falar, tem autoridade para falar: e me assentei com o meu Pai no seu trono. Nós podemos vencer, meus queridos. A vitória está inteiramente à sua e à minha disposição. Vitória contra o vício, vitória contra a dependência química, vitória contra a depressão, vitória contra um temperamento ruim, vitória contra os problemas de relacionamento dentro do casamento. Não há problema que não possa ser resolvido por Jesus. O que tem que haver é confissão, é entrega, passar a escritura da casa do meu coração para as mãos de Jesus. O poder de Jesus não diminuiu com o tempo, mas é a igreja que não confia nas palavras de Jesus. Mas Deus quer que você, como Jacó, em Gênesis 32, 26, Jacó falou para Jesus: eu não te deixarei ir. Jacó lutou com Jesus, aquele anjo que ele não sabia quem era Jesus. Lutou a noite toda, e no raiar do dia,
Jesus falou: eu tenho que ir. E Jacó se agarrou: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Com que ânsia você quer a bênção de Deus? Com que intensidade é o seu desejo de ter a bênção de Deus? A intensidade do seu desejo será correspondida pela bênção. A bênção será correspondente à intensidade do seu desejo, do seu pedido. Jacó clamou, se agarrou: não te deixarei ir, se não me abençoares. Você tem que dizer: eu quero o céu ou eu quero o céu. Para mim não existe a opção do mundo. Para mim não existe a opção da perdição. Eu quero o céu para minha família, e o céu não tem opção, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vi que alguns estão definhando espiritualmente. Têm vivido a observar seus irmãos, se eles andam retamente, espreitando toda a falta. São cristãos detetives. Eu já fui um cristão detetive no começo. Eu já fui um pastor detetive. Até parecia que eu tinha feito um curso avançado do FBI, porque eu saía à noite vigiar os membros. Eu me lembro, me sinto vergonha disso. Eu saía à noite com meu carrinho, não é? Nas esquinas, espreitando os irmãos para ver onde eles iam, o que eles estavam fazendo, em vez de ficar orando em casa por eles. Veja, vou ler de novo. Vi que alguns estão definhando espiritualmente. Têm vivido a observar se seus irmãos andam retamente, espreitando toda a falta, para então os meter em dificuldades, levar para a comissão da igreja. Vou te levar para a comissão da igreja. Vamos te excluir. Tem um estado no Brasil e eles falam assim: você vai ser excluído com a maior facilidade, como se fosse comprar uma roupa nova. Nós vamos te excluir. Como se fosse uma coisa banal, excluir uma pessoa do rol dos membros da igreja. Enquanto fazem isso, a mente deles não está em Deus, nem no céu, nem na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, nos outros. Sua mente está nos outros. A santificação da minha vida tem que ser a minha primeira preocupação. Não é da sua esposa, da sua família, não. Não. A primeira preocupação minha é a santificação da minha vida. Porque Deus só vai abençoar minha esposa e meus filhos se eu for santo a Ele. Se eu não for santo a Jesus, Ele não vai poder abençoar aquilo que é meu, aqueles que são meus. Porque Deus abençoou os filhos por amor ao pai. Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou Jacó por amor a Isaac. Deus abençoou José por amor a Jacó. E assim vai. Deus vai abençoar os meus filhos por amor a mim. Se eu me consagro a Ele, se eu me dedico a Ele, Ele abençoa aquilo que é meu. Tem muito pai preocupado com a salvação do filho, mas ele, o pai, será que está salvo? Se você, o pai, é santo ao Senhor, o Senhor vai santificar também os seus filhos, santificar a sua casa. Não se concentre nos defeitos dos outros. Aqui diz: vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar a roupa e os atos dos outros, e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Deus. Pessoas críticas não podem ser levadas para o céu, porque vão achar que o vestido de Jesus é muito comprido, ou achar que a barba dele é muito comprida, ou vão achar que o cabelo dele é branco demais. Vão achar defeito no próprio Deus. Estude Jesus. Isso que eu li para vocês está em Testemunhos, volume 1. Testemunhos, volume 1, página 145. E agora o conselho de Deus é: estude Jesus. Não estude os outros.
Estude Jesus. Estude seu caráter, não o caráter dos outros. Estude Jesus, estude o caráter de Jesus, traço por traço. Ele é o padrão que temos que copiar. Eles têm que ver, eles, o povo, precisam ver Jesus em você. Pare de falar, não olhe para mim, eu sou pecador, olhe para Jesus. Você tem que representar Jesus diante dos homens. Jesus é o exemplo perfeito, mas você tem que ser o rosto de Jesus. Jesus vai usar suas mãos para dar de comer ao faminto. Jesus vai usar o seu bolso para dar dinheiro para aquelas pessoas que necessitam. Jesus vai usar a sua casa para abrigar alguém. Não pense que Jesus vai mandar anjos. Não. É você o instrumento de Jesus. Permita-me apresentar-lhe o homem Jesus Cristo. Você deve conhecê-lo individualmente como Salvador antes de poder estudá-lo como padrão e exemplo. Muitos recebem o perdão de Jesus e são batizados e pensam que isso é tudo. Foi só o começo. Você recebeu o perdão de Jesus, foi batizado, seu nome entrou para o livro da vida, mas é só o começo. Assim como o perdão é dado instantaneamente, o caráter de Jesus não é dado instantaneamente. E aí muitos se chocam. Por que eu recebi o perdão de Jesus e não recebi na mesma hora o caráter dele? O perdão é instantâneo. O caráter de Jesus é um longo processo chamado santificação. Jesus levou 33 anos para desenvolver o caráter que ele tem hoje. E ele não vai passar para você esse caráter em um dia, um mês, uma semana ou um ano. Vão anos e anos para Jesus ir passando para você o caráter dele, através do Espírito Santo. Depois que inventaram os computadores, irmãos, ficou mais fácil entender esse processo. Porque literalmente, quando você está louvando a Deus, cantando hinos, lendo a Bíblia e orando, o Espírito Santo está fazendo download. Download exige tempo, exige não interrupção. Se houver interrupção, se cair a energia, se cair a internet, para tudo e tem que começar tudo do zero de novo. O perdão te é dado instantaneamente no momento em que você confessa o pecado. O caráter de Jesus não. O caráter de Jesus é através de download. Você tem que baixar do arquivo celestial esse arquivo pesado que se chama caráter de Jesus. E ele começa a ser baixado na sua mente, no seu HD. No seu HD começa a ser baixado através da internet que se chama oração. A internet da oração nos comunica com o céu. E é feito esse download. No momento em que você corta a internet da oração, cortou o quê? O download. Você não pode cortar. Mesmo quando você está trabalhando, você tem que estar orando. Mesmo quando você está dirigindo o carro, você tem que estar orando. A internet que liga, da oração, que liga você ao céu, ela é constante, ela é 24 horas. E Deus não fez uma internet rápida, não. Sim, não, para você conseguir, eu não tenho pressa, Senhor, tem que ser rápido. Não, você tem que ser rápido, não é comigo. Porque com Deus não existe esta rapidez para comunicar o caráter de Jesus para você. Leva tempo, irmãos. Leva perseverança, determinação. Eu quero o teu caráter, Jesus. Eu quero o teu caráter. Eu não quero outra coisa. Eu só quero ser santo ao Senhor. Escreve aqui na minha testa: santo ao Senhor, todos os dias. Santo ao Senhor, santo ao Senhor. Há quantos anos? Há quantas décadas? E você não exaure, você não acaba com o caráter de Cristo. Ele tem mais para te dar, mais para te dar. Você já está com 70 anos, está pedindo o caráter de Jesus, mas ele ainda não foi transferido 100% para a sua vida. Jesus tem mais para te dar.
Isso se chama santificação. Queridos, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e depois ele comigo. Agora Jesus quer entrar na sua casa, no seu coração, e cear com você. Em breve, muito em breve, ele vai voltar. Ele vai nos levar para o céu, e aí nós vamos comer com ele. Agora ele come com você, mas aí nós vamos comer com ele. E será uma festa eterna, uma festa de alegria, uma festa de salvação, de celebração no céu. Esse é o sonho que eu tenho, esse é o sonho que você precisa ter, esse é o sonho que você precisa passar para os seus filhos. O sonho da volta de Jesus, o sonho desta festa onde nós vamos comer com ele e viver com ele para sempre. Amém, irmãos? Amém. Deixe Jesus entrar. Amém? Amém. Deixe Jesus entrar. Aleluia.